Olá, meus amigos, minhas amigas, muito prazer, eu sou o professor Vandré Amorim, sou professor de Direito Administrativo. Essa matéria tão especial, tão recorrente, tão comum, tão normal e eu diria, não muito difícil para você gabaritar no seu próximo concurso. Então vamos aqui trabalhar o direito administrativo como um todo, vamos trabalhar o direito administrativo desde a sua parte inicial até a sua parte mais complexa. Toda a teoria geral do direito administrativo a gente passa a ver a partir de agora. Espero que você goste bastante, espero que você tenha o maior proveito possível, porque o que a gente está aqui para fazer é o quê? Garantir a sua aprovação. Então vamos estudar firmes e fortes, com foco, sempre pensando no seguinte, o que me interessa aqui é a aprovação. Então qualquer outra distração deste lado, não é hora de começar a ver celular, não é hora de deixar aí o seu Instagram ligado, o seu WhatsApp apitando, tudo de lado. Vamos nos concentrar aqui, porque agora é hora de aprender para passar. Eu sempre gosto de dizer para vocês que aprender para passar é saber o que vai cair em prova. Então a gente sempre vai trabalhar o nosso assunto aqui de acordo com aquilo que cai em prova, de acordo com aquilo que você precisa saber para acertar. Então não fique divagando, não fique imaginando situações aleatórias. Concentre-se especificamente naquilo que eu vou passar para vocês. Do mais, bons estudos e a gente começa agora a trabalhar esse assunto relevantíssimo, o direito administrativo. E vamos para a tela então, por gentileza? Meu nome é professor Vandré Amorim, direito administrativo, e a gente começa aqui com a introdução ao direito administrativo. A gente vai passar a ver então agora e nos próximos vídeos o conceito de direito administrativo, aspectos sobre Estado, governo e administração pública e as fontes do direito administrativo. Basicamente isso para poder abranger aí o seu tópico inicial do seu edital. Isso aqui abrange justamente a ideia central, a ideia inicial. E muito importante você estabelecer aqui alguns parâmetros, meus caros. Então, isso aqui é crucial para você formar a base. Voltando aqui comigo, essa parte introdutória, ela serve justamente para você formar a base do direito administrativo. Muito do que a gente vai ver a partir de agora, nós vamos usar, de repente, lá no 20º vídeo, lá no 40º vídeo. Então, não é algo para você aprender só aqui, não é só para você encerrar e dar por satisfeito nesse ponto específico. É algo para você gabaritar lá na frente, é para você entender, decifrar alguns conceitos que de repente você fala, poxa, por que tal coisa é assim? Por culpa da aula de hoje. Então, por isso, o que eu quero com você aqui nesse momento é definir e estruturar uma base bem forte, bem sólida, bem sedimentada. Maravilha? Tudo bem? Então vamos começar, vamos para a tela novamente. E, óbvio, começar aqui do conceito de direito administrativo. Eu não vou aprofundar nesse momento o que vem a ser o direito administrativo, porque a gente vai ter um momento próprio. Eu só quero que você pegue essa ideia inicial para que a gente possa trabalhar outros assuntos na sequência, que aí sim você vai precisar mais em prova. Veja bem. O conceito de direito administrativo é o ramo do direito público interno que estuda o conjunto de normas jurídicas que regem a organização e o funcionamento da administração pública e as relações jurídicas decorrentes de sua atuação, quando no uso da supremacia do poder público. Isso aqui, voltando aqui comigo, é o que vai trabalhar a ideia do direito administrativo. Mas para a gente realmente entender a fundo, a gente tem que partir da seguinte ideia. O direito administrativo tem como norte o estudo da administração pública. E aí, então você pode se perguntar, professor, então para eu entender bem o que vem a ser o direito administrativo, primeiro eu tenho que entender a administração pública, correto? Correto. Nós temos que primeiro entender, decifrar, definir o que vem a ser a chamada administração pública, ou seja, algo que está ligado ao poder público, algo que está ligado ao Estado, e aí sim, a gente vai conseguir chegar lá no conceito de uma maneira mais forte, mais detalhada. Então, para que a gente possa entender bem o que vem a ser, vamos de novo para a tela, a gente para por aqui nesse conceito, eu vou retomar isso em outro momento, mas eu quero agora trabalhar com vocês essas três estruturas aqui. Daqui a gente vai ter o norte, a localização, o momento em que vai surgir a chamada administração pública. E para isso, a gente começa agora identificando primeiro a figura do chamado Estado. O Estado, eu quero que aqui você saiba, nós não vamos aprofundar no seu aspecto constitucional. Lá quando você estuda
na matéria de direito constitucional, você tem, por exemplo, na própria Constituição Federal falando sobre o Estado e a organização dele. Não é isso que eu quero trabalhar aqui. Ali no artigo 18 e seguintes da Constituição, você tem propriamente o que vem a ser Estado. Não é nesse ponto. Eu só quero que você entenda, por hora, que esse Estado nada mais é do que a nossa nação. Nada mais é do que uma pessoa que representa, olhando aqui para mim, uma pessoa que representa o nosso Brasil, a nossa República Federativa do Brasil. Nada mais é do que o nosso Estado brasileiro, nada mais é do que a nossa nação brasileira e classificado como uma pessoa. E preste atenção, quando se classifica algo como pessoa, você está dando a essa unidade a chamada personalidade jurídica. O que é isso? O que é personalidade jurídica? É a capacidade de contrair direitos e obrigações, toma lá da cá, direitos e obrigações em nome próprio. Ou seja, eu posso tanto exigir de você, como você pode exigir de mim, porque nós somos pessoas. E o Estado também é uma pessoa. O Gran Curso é uma pessoa. O Estado como pessoa, então ele pode tanto exigir como ser exigido, porque ele tem a chamada personalidade jurídica. E isso é muito bom que você já destaque, delimite, puxe uma setinha do lado pelo seguinte: nós veremos em um outro momento algumas unidades, algumas figuras que não são classificadas como pessoas. São os chamados órgãos. Órgãos. E uma das questões mais recorrentes, mais comuns, é justamente dizer que o órgão é uma pessoa. Não! O órgão não é uma pessoa. Então segure essa informação mais para frente, mas nesse momento entenda que usar a palavra pessoa não pode ser de uma maneira aleatória. Eu tenho que usar a palavra pessoa de uma maneira específica. Por quê? Pessoa, que eu também posso chamar de ente, que eu também posso chamar de entidade, significa aquela que tem a capacidade de contrair direitos e obrigações em nome próprio. É aquela que detém personalidade jurídica. Essa capacidade. Tudo bem? Entendido isso? Então eu posso dizer que o nosso Estado, a nossa nação, é uma pessoa. Voltando para a tela, por favor. Essa pessoa é classificada como uma pessoa jurídica. Por quê? Voltando aqui comigo. Quando se fala em pessoa, ela pode ser igual a gente, pessoa física, uma pessoa chamada de natural, pessoa carnal, carne e osso, pessoa física, assim como é você. Mas ela pode também ser uma pessoa fictícia, uma pessoa criada, inventada. O Gran Cursos. O Gran Curso é uma pessoa jurídica. Pessoa porque tem capacidade de contrair direitos e obrigações. Você, inclusive, assinou um contrato com ele, aderiu a um contrato, em que você pode tanto exigir dele, como ele pode exigir de você. Então nós temos essa capacidade de contrair direitos e obrigações, porque houve aí essa relação jurídica firmada com essa pessoa jurídica. No caso, o Gran Curso. Só que, será que eu posso trabalhar o Gran Cursos assim como eu estou trabalhando a figura do Estado? Não. Por quê? Porque a pessoa jurídica Estado, ela busca o chamado interesse coletivo, interesse público, o chamado bem comum. E esse bem comum faz com que esse Estado seja classificado, voltando para a tela, como uma pessoa jurídica de direito público. Podemos então dizer que o Estado é uma pessoa jurídica de direito público por quê? Porque busca o interesse coletivo e não o interesse privado, o interesse próprio, não o interesse individual, não o interesse particular. Esse Estado, então, classificado como uma pessoa jurídica de direito público. E, ao dizer isso, tem muita coisa por trás dessa expressão direito público. Nós temos aqui prerrogativas, privilégios, vantagens, nós temos aqui restrições específicas para quem é de direito público. Ou seja, olhando aqui para mim de novo, há um rol muito grande de obrigações, restrições, privilégios, prerrogativas próprios disso. Veremos depois, não agora. Por enquanto, vamos só trabalhar que o Estado é uma pessoa jurídica de direito público, ok?
Esse Estado, e no nosso caso, esse nosso Estado federativo, ele é composto de várias pessoas representando essa federação. Que pessoas são essas? União, os Estados-membros, o DF e os municípios. Então vamos colocar isso? Vamos colocar. Esse Estado, ele é então formado por União, Estados-membros, o Distrito Federal, como também municípios. Então nós podemos dizer que a União é uma pessoa jurídica de direito público, que um Estado-membro é uma pessoa jurídica de direito público. O DF, os municípios, são então pessoas jurídicas de direito público. Representam a nossa República Federativa, representam a estrutura, olhando para mim aqui, a estrutura dessa nação. Mas não quero aprofundar muito na figura Estado, porque nesse momento não precisa. Você vai aprofundar isso em forma de Estado, você vai estudar as figuras que compõem e as características constitucionais em outro momento. Não aqui, você vai estudar em outra matéria, direito constitucional. Aqui, por enquanto, tá bom pra gente. Já tá bom pra gente. Mas dessa figura Estado vai nascer algo muito importante. O que que é? O Estado tem algumas funções que são importantíssimas. Funções que são cruciais. Essas funções são exercidas por braços. Essas funções são exercidas, então, por aqueles que compõem o próprio Estado. Então é o Estado como um todo, veja o Estado como um todo. E dentro desse Estado, funções que ele tem para poder buscar o interesse coletivo, para poder buscar o bem comum, para poder atender a população, a sociedade, para poder atender um povo dentro de um território. Um povo dentro de um território. Então nós temos aí o Estado com braços. Que braços são esses? Vamos para a tela, vamos para a tela. Os braços do Estado, nós podemos então identificar da seguinte maneira. De um lado, colocaremos a figura do chamado governo. Do outro lado, colocaremos a figura da chamada administração pública. De um lado, então, temos a chamada figura de governo e do outro lado a figura da chamada administração pública. Veja, olhe para essas duas figuras como funções. Olhe para essas duas figuras como braços estruturantes que o Estado possui. Olhe para essas duas figuras, governo e administração, como componentes do Estado que vão desempenhar funções específicas. Olha para mim aqui, por favor. Olha para mim. Você vai perceber que governo e Estado fazem parte, governo e administração pública fazem parte do chamado Estado. O Estado eu quero que você veja como um todo. E dentro dele, governo e administração. Por que eu quero dar ênfase a uma coisa que parece ser simples? Porque você vai perceber que em questões de prova, que é o que nos interessa, eles vão colocar traços característicos de governo e vão atribuir à administração pública. Eles vão colocar, apontar, indicar traços característicos da administração pública e vão dizer que é do governo. Tudo isso faz parte do Estado, mas em momentos, em locais, em funções distintas. Encare essas duas figuras, governo e administração pública, como funções, atribuições, competências. Não fique preso a apenas a ideia de uma estrutura física. Existe. Só que dentro dessa estrutura veremos já, que eu posso desempenhar, seja a função de governo, seja a função de administração pública. Tudo bem? Ok. Entendido isso? Mais ou menos, professor. Então vamos para a tela. Quando a gente fala na chamada função de governo, o que a gente tem aqui para poder apontar
Deixa eu colocar a canetita. O que eu tenho aqui para poder apontar é o seguinte: o governo exerce a chamada função política. Função política do Estado. O que é uma função política? Uma função política é uma função de inovação. É uma função de criação. É uma função de comando. É uma função de comando. É uma função que tem o papel de estabelecer diretrizes, criar, definir, dizer. Como assim, professor? Olha para mim, olha para mim. Imagine então o Estado, personifique o Estado numa pessoa mesmo. Uma pessoa, você está olhando para uma pessoa. O governo é a cabeça desse Estado. É o pensante, é o que manda, é ele quem manda. É ele quem determina, é ele quem fala. Vamos agora focar em segurança pública, em saúde, em educação. Nós temos agora que desenvolver, fazer crescer o país com um câmbio volátil. Nós temos agora que preocupar com a exportação ou com a importação disso ou daquilo. Quem estabelece, quem comanda, quem define, quem inova é o chamado papel de governo. Vamos para a tela de novo, vamos para a tela. Com isso, eu posso dizer que o governo tem um papel de independência. Uma característica de quem comanda é a independência. Como assim independência, professor? Basicamente, estão eles na cúpula desse Estado e lá de cima dizendo, faça isso ou aquilo. Essa independência é justamente pelo fato de comandarem. Eles que vão definir que a gente vai ter segurança pública mais reforçada agora na fronteira. Eles que vão definir que a gente vai ter uma nova previdência. Olha para mim aqui, por favor. Que vai ter uma nova previdência. E que nessa nova previdência, a alíquota vai ser X ou Y. Que vai ter um sistema de capitalização ou que vai ter um sistema de contribuição limitada. Eles que vão definir. Isso é papel de governo dentro do Estado. Eles estão comandando. Eles estão, naquele momento ali, definindo. E por isso é que se diz que há essa independência. Independência é essa que faz nascer uma outra característica. Volta para a tela, por favor. Olha só isso. Faz nascer o que a gente conhece como discricionariedade. O que é essa tal da discricionariedade? Ora, a discricionariedade nada mais é do que essa margem de liberdade, essas opções. E isso é característica de governo. E eu quero que você tome muito cuidado com essas palavras, porque elas vão ser cruciais na sua prova. É isso que você vai ter que entender. Porque eles vão tentar atribuir a função política à administração pública. E você vai falar, não. Não, por quê, professor? Porque quando se fala em administração pública, a gente não fala em função política. A gente fala em função técnica. Função técnica. A chamada função neutra. Função técnica, função neutra. Aqui o papel, então, não é de criar, não é de inovar, não é de comandar. Aqui o papel é de cumprir. Cumprir. Aqui o papel simplesmente é de oferecer. Aqui o papel é de prestar o serviço. É de prestar o serviço. Nada mais é do que executar, olha isso, executar as diretrizes. Mas preste atenção, quem é que estabeleceu? Quem é que definiu as diretrizes? Quem estabelece as diretrizes é o papel de governo, é a estrutura de governo, é a função de governo. Ao passo que o responsável por executá-las, por cumpri-las, por oferecer, prestar o serviço, é o que a gente chama de administração pública. É o que a gente chama, então, de administração pública. Então, você tem na administração pública não um papel de independência. Você tem como característica
A hierarquia. A hierarquia é uma característica clássica, típica da chamada administração pública. E isso faz com que a discricionariedade agora seja uma exceção. A regra é o que a gente conhece como vinculação. Por que vinculação? Porque nada mais é do que garantir a fiel execução daquilo que já veio estabelecido na lei. Ah, aí sim, a lei criada como um papel de governo pelo Estado. Aí sim. Então, cuidado com essas características, porque isso aqui vai influenciar muito nas suas questões, com alguns reflexos. Que reflexo? Quando a gente fala em Estado, dentro desse Estado, surgem aqui os chamados poderes de Estado. Dentro do Estado, você vai encontrar, por exemplo, o poder legislativo. Dentro desse Estado, você vai encontrar o poder judiciário. Dentro desse Estado, você vai encontrar o poder executivo. Tudo isso dentro da figura Estado. Não necessariamente os três em todas essas unidades, né? Você sabe que não existe poder judiciário em município. Não existe, tá? No DF, por exemplo, o poder judiciário é, na verdade, componente da União. Mas, sem entrar nessas minúcias, porque isso é outra matéria, isso é direito constitucional, eu só quero que vocês tomem um certo cuidado pelo seguinte. Ao olhar para esses três poderes, legislativo, judiciário e executivo, eu quero que você tenha o seguinte. Olha aqui para mim, aqui, por favor. Esses três poderes, eles fazem parte do Estado e, portanto, vão desempenhar tanto a função de governo quanto a função de administração pública. Cuidado, porque as questões de prova vão tentar atribuir a função de governo, por exemplo, a apenas um desses poderes, como também vai tentar atribuir a função de administração pública a apenas um desses poderes. E você vai colocar o quê? Não, por quê? Vamos para a tela, olha só. Quando a gente trabalha, por exemplo, o poder executivo, não é à toa que ele tem esse nome. O poder executivo tem esse nome justamente porque você vai ver uma predominância de atividade de administração pública. É o que a gente chama de função típica. Função típica de administração pública. Mas o poder executivo também exerce a função de governo? Exerce. Lá na sua cúpula ele vai exercer. Sim, ele vai exercer. E, da mesma maneira, eu posso dizer que os poderes legislativo e judiciário também vão exercer a função de administração pública. Só que agora de maneira o quê? Atípica. Só que agora de maneira secundária. Só que agora de maneira acessória. Mas exercem também. Como também podem e vão exercer a função de governo. Lógico que em escalas diferentes, em momentos diferentes, em situações diferentes, mas vão exercer. Então eu quero que você tome cuidado, porque você tem no poder executivo uma característica marcante, que é justamente o exercício da função administrativa de maneira típica. E aí nós veremos nos próximos vídeos que essa função típica, eles vão dizer a seguinte: o poder executivo só exerce função administrativa. Falso! A administração pública só está no poder executivo. Falso! Eu tenho a administração pública de maneira predominante no poder executivo. Sim, porque a função típica dele é executar. Não é à toa que ele tem esse nome. Mas ele também, por exemplo, exerce função de governo quando ele edita uma medida provisória. Lógico. Quando, por exemplo, ele edita um decreto de indulto extinguindo penas.
Então o que você vai ter que tomar cuidado aqui? O Poder Executivo exerce predominantemente essa função de administração pública, mas também tem o papel de governo. Assim como eu posso dizer que o Poder Legislativo e o Judiciário vão exercer a função administrativa, lógico, só que de maneira secundária, atípica. Ok? Isso é importantíssimo você aqui bem definir, você bem estabelecer. Tá certo? Maravilha? Vários itens a serem respondidos com essas observações. Tá certo? E ainda tem um desfecho aqui importantíssimo, que é o seguinte. Quando a gente trata a chamada figura de governo, função de governo ou estrutura de governo, eu tenho nesse momento, deixa eu só voltar para cá, eu tenho nesse momento a incidência predominante do direito constitucional. O direito constitucional é o responsável maior, central, principal da figura governo. Ao passo que quem é responsável, quem tem como objeto central a administração pública é o nosso melhor e mais gostoso direito administrativo. O nosso direito administrativo tem, então, como norte o estudo da administração pública. O estudo da administração pública. Ao passo que o governo tem o direito constitucional. Tudo bem? Ok. Então, isso aqui é crucial para você definir, para você bem delimitar, para desempenhar ali com sucesso, com êxito, questões dessa parte. E isso vai ser importante muito para frente, quando a gente criar uma base, quando a gente definir aqui uma base pelo seguinte: teremos funções do Estado, mas na função administrativa nos interessa. Teremos a função de Estado na função de governo, basicamente não vai nos interessar. E eles vão tentar confundir isso em vários momentos. Vou dar um clássico aqui. A autarquia desempenha função política. Falso. Por quê? Porque a função política é função de governo. É função de governo. E a gente vai ver que a autarquia é uma entidade, uma pessoa administrativa. É uma pessoa pura e simplesmente administrativa. Então ela não vai exercer papel político. Isso é uma questão comum. Certo? Voltando para a nossa tela, para a gente fechar, para você printar e ter isso aí já clássico como resumo final, muita atenção com todas as palavrinhas. Então você tem que tomar muito cuidado e destacando aqui para você ter aquela sua marcação final, Olha só, função política, inovação, estabelecer independência e discricionariedade. Tem que destacar isso. Em contrapartida a essa função técnica de execução, tá? E não de estabelecimento, com característica de hierarquia e vinculação. Sendo o direito administrativo o norte da administração pública e o direito constitucional ali o norte do chamado governo. Tudo isso compondo quem? Tudo isso compondo a estrutura maior do chamado Estado. Estado que é uma pessoa. Governo é pessoa? Não. Governo é uma função, é uma atribuição, é uma estrutura dentro dessa pessoa. A administração é uma pessoa? Não. A administração em si, ela é uma função, ela é uma estrutura dentro desse Estado. Tudo bem? Ok? Estão olhando aqui para mim. Com isso a gente finaliza esse primeiro bloco, mas já te espero no segundo bloco com várias informações ligadas a esse aqui. Já já a gente volta.